Bonjour, tudo bem com vocês? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso novo canal, Francês Real com Leandro Dias. A partir de agora você faz parte desse nosso novo projeto. Um projeto que tem a intenção de fazer você falar francês. E mais do que isso, que você também aprenda mais da cultura francesa, da história da França, de coisas que têm uma relação com a França que são encantadoras. Então você vai aprender a falar o francês e também fazer uma imersão cultural aqui no nosso canal, tá certo? Então, a partir de agora, se inscreva aí no canal, com toda certeza. Você vai ser já desse primeiro vídeo, nós já vamos ter esses primeiros inscritos, né? Então a sua inscrição ela é muito importante para a gente começar bem esse curso, tá certo? Muito bem, o curso ele vai ter vários módulos, nós vamos ter vários tipos de vídeos diferentes, vocês vão ver, nós vamos postar com muita frequência. Vamos também fazer muitas lives. As lives vão acontecer também com muita frequência. Então fiquem ligados, eu vou informando para vocês tudo que vocês precisam saber para seguirem com a gente, tá certo? Primeira coisa, se inscreve aqui no canal, né? Então essa primeira aula, para mim ela é a mais importante porque é esse primeiro contato, talvez você está começando do zero. Se você também não estiver começando do zero, se você já tiver uma base do francês, ótimo, vem com a gente, porque nós vamos aqui também tratar de alguns detalhezinhos que podem ainda não estar bem ajustados ainda no seu francês. Então nós vamos falar das saudações, não é? Desse primeiro contato que você tem com a língua. Quando você chega aqui, o que você já pode começar a falar, não é? Quando você chega na França e fala, puxa, eu tenho que falar alguma coisa com alguém, né? As primeiras frases, as primeiras palavras que são muito importantes no vocabulário e com certeza vocês vão usar. Vamos começar então? Vamos a elas? Saudações básicas. Qual que é a saudação mais básica que existe? Antes até de começar aqui, eu tenho que ressaltar uma coisa. O idioma francês ele tem uma característica fundamental que ele é baseado muito na boa relação, no bom trato. Isso é fundamental para destravar uma conversa. O francês, ele prioriza uma boa educação. Essa questão, ela é fundamental, tá certo? Então, nós brasileiros, às vezes, chegamos já falando direto, né, sem mesmo cumprimentar direito, sem dar um bom dia. É muito da nossa cultura, a gente é mais desenrolado, né? Mas na França não. Na França tem que ter uma forma mais cerimoniosa de falar, de conversar, seja com quem for. Sobretudo se você não conhece aquela pessoa. Aí mais ainda você vai ter que ter todos os cuidados para no começo da conversa já não estragar a comunicação, né? Então essa é a parte fundamental, ter uma boa educação. E antes de qualquer coisa, então o primeiro cumprimento, a primeira palavra que você vai usar com o francês é o famoso bonjour. Bonjour, bonjour, que quer dizer olá ou bom dia. Vamos falar um pouquinho aqui também da pronúncia desse bonjour, né? Bon, O-N fica on, normal, bom, e esse jour aqui. Então já comecem a se familiarizar, porque no francês nós vamos ver com mais calma depois essas pronúncias, né, as regrinhas de pronúncias, as junções das letras, das vogais, que se transformam em outros sons para o português, para os brasileiros, né? Então nós vamos ver isso com calma depois em outras aulas. Por enquanto vamos só passar um básico aqui e aí depois a gente vai detalhar. Mas o O mais U vai ser o som de U, tá certo? O mais U vira o som de U. O O aí ele vai sumir. Então o som dessa palavra fica bonjour, bonjour. E a gente pronuncia esse R aqui no final, tá? Eu já estou ressaltando isso porque na grande maioria das vezes as palavras que terminam com consoantes,
as consoantes não são pronunciadas. Mas nós vamos ver que existem também muitas exceções, nós não vamos ver agora, né? Mas vocês vão ver que isso vai acontecer. Em muitas outras palavras a gente não vai pronunciar o R ou a consoante final aqui, tá certo? Então, bonjour, bonjour, certo? E aqui, uma observação também importante, quando que a gente deve usar o bonjour? O bonjour, ele é enquanto tem a luz do dia, né? Ele pode ser usado de manhã, claro, na parte da manhã, com toda certeza. Isso quando você já está encontrando com alguém. Então, você está cumprimentando alguém, você vai dizer a primeira palavra, bonjour. De dia, durante a manhã, ou no começo da tarde ali, até... Porque, veja bem, na França, a luz do dia, ela vai sempre variar em função da estação do ano. A luz do dia, às vezes, vai até muito cedo no inverno, ou também pode ir até bem tarde no verão. Então, mas geralmente, até ali às 18 horas, a gente ainda usa o bonjour. Independente se está dia ou noite, né? Às vezes no inverno já está escurecendo, mas aí você já passa para o bonsoir, né? Então, se tiver escuro, com certeza você já vai usar o bonsoir. Mas se tiver ainda durante o dia, até às 18 horas, você pode usar o bonjour, tá certo? Isso no primeiro contato, nessa apresentação, nesse cumprimento. Então, a partir das 18 horas ou durante a noite é o famoso bonsoir, bonsoir. E aqui nós temos uma palavrinha também, onde nós temos uma pronúncia interessante, que é diferente para nós brasileiros, que é o O mais I vira wa, tá? Então é bonsoir, bonsoir, tá? Então, esse O mais I vai ser wa, bonsoir. Mais uma vez, também pronunciando o R aqui no final, tá certo? Que vai ser o boa noite, é o boa noite. E sempre, claro, quando você está chegando, quando você está cumprimentando, é ao chegar, tá certo? Agora, olha só, tem um outro cumprimento também que é muito interessante, que é o salut, salut. E aqui já aparece também mais um destaque de pronúncia, que é o U, o famoso U, que muita gente tem muita dificuldade nesse, que é o U, né? O que a gente lê U, mas que a pessoa tem dificuldade, o brasileiro tem dificuldade de falar esse U como o francês. E aí vocês já devem ter essa percepção. O U vai virar U. Como é que fala esse U? Esse U, você fecha a boca como se você fosse falar o U, faz o biquinho do U, mas pensa na letra I. Então fica e tenta falar o I. I. Certo? Então fica salut, salut, salut. Tá vendo? Esse biquinho vai aparecer, não tem jeito, tá certo? Então, a boca do U e o som de I, tá certo? Essa junção fica simultânea e acaba saindo esse som de U, né? E esse salut quer dizer o quê? Salut quer dizer oi ou tchau, é um cumprimento. Que normalmente você também só vai usar o salut quando você conhece a pessoa. Aí tem um detalhe que eu quero colocar, que é o seguinte: essa coisa de você conhecer ou não a pessoa, ela faz uma diferença muito grande na língua. Você ter uma intimidade ou não com a pessoa faz uma diferença muito grande na língua. Você falar com uma pessoa jovem ou você tratar com uma pessoa mais velha, uma pessoa de idade, faz diferença na língua, tá certo? Então, são coisas que você vai assimilando aos poucos, que você vai entendendo em qual momento você vai usar, mas normalmente, quando você vê essa palavrinha aqui, ó, informal, quer dizer que você só pode usar com pessoas que você já conhece, que você tem
alguma intimidade. Você não vai chegar para uma pessoa que você nunca viu na vida, que você vai lá numa padaria comprar um pão e é a primeira vez que você está vendo aquela atendente e você vai falar, salut, salut, ça va? Ela talvez vai até te responder, vai ser simpática com você, mas ela sabe que você está sendo está querendo uma certa intimidade, assim, que não é o caso ali, tá certo? São coisas que são culturais, né? Isso faz parte da cultura. O francês, nesse primeiro contato com alguém que ele não conhece, ele sempre mantém uma certa distância. Ele sempre vai ter um tratamento mais formal. E esse tratamento, por exemplo, do salut, a outra palavra que vem aqui depois, olha, cucu, que significa a mesma coisa, é um oi, cucu é oi, né? Inclusive essa expressão nasceu do relógio cuco, né? Que vem o passarinho e fala cucu, cucu, né? É esse cucu mesmo, né? Que acabou virando um cumprimento, né? Nasceu do relógio cuco. Mas esse cucu, então, você vai usar normalmente com alguém que você conhece, com algum amigo, com um vizinho, com, às vezes, até alguém que você já, né, assim, não precisa ter tanta intimidade, mas que pelo menos você já viu alguma vez, 2 vezes, 3 vezes, e já trocou uma conversa e tudo mais, né? E já sentiu que ela é aberta, que ela é simpática também, ok, você pode. É o tipo de tratamento bem informal, tá certo? Bom, depois nós temos também o bonne journée. Bonne journée. O que quer dizer bonne journée? Olha aqui, ó. Bonne, aqui inclusive uma palavra com 2 N's, não faz mal. A gente não vai entrar muito nesse detalhe gramatical, mas aqui a leitura é tranquila, bonne. Journée, aqui novamente apareceu o O mais U, que é do bonjour, da U, né? Journée, né? Aqui um detalhe importante também da pronúncia, quando nós temos o E, a vogal E, com um acento agudo, no português nós pronunciamos o som aberto, não é verdade? Fica não é? O E com o acento agudo fica E. Esquece, no francês é o contrário, é fechado, é que você vai pensar como se fosse aqui o acento, o chapeuzinho, o circunflexo, tá? Então você vai pronunciar fechado, é bonne journée, né, não é né, não é bonne journée, e também não é, você não vai pronunciar os 2 Es aqui não, bonne journée, não, é bonne journée, simples assim, bonne journée. Esse bonne aqui, ó, esse E também você vai pronunciar bem levezinho, bonne, bonne, não precisa ser bonne, bonne não, é bonne journée. Normalmente, as últimas palavras, as últimas letras das palavras são engolidas pelo francês. Vocês vão ver, nós vamos falar muito sobre isso no decorrer do curso. Eu vou entrar em muitos detalhes, não se preocupem, nós vamos falar constantemente. Essa é só a primeira aula de muitas, eu posso garantir para vocês, muitas que vamos falar ainda sobre a pronúncia, tá certo? Então, o que significa bonne journée? Bonne journée quer dizer tenha um bom dia. Isso aqui já é quando você vai despedir da pessoa, quando você já está no final da conversa, tá? E aí você só vai usar também o bonne journée se ainda tiver um pedaço longo do dia ainda pela frente para ela passar uma boa jornada de dia, né? Que ela tenha um bom dia, um bom resto de dia. Então você vai usar ali para despedir o bonne journée até mais ou menos ali umas 4 horas da tarde, ainda dá para usar talvez até às 5 horas da tarde, né? Mas que é quando você cumprimentou no bonjour e ainda você pode finalizar no bonne journée. Então, a ideia do bonne journée é o bonjour é uma coisa mais pontual, você cumprimentou ela ali, né? Já é aquele cumprimento que parou ali. Mas no final, na despedida, você está falando o seguinte, quando você fala o bonne journée. Aí você não vai falar mais o bonjour, você vai falar bonne journée. Que aí você está dizendo para ela assim, olha, a partir de agora até o final do dia, tenha uma boa jornada de dia.
tenha um bom resto de dia, tá certo? Então, é isso que significa o bonne journée, e é muito educado, é muito elegante você falar, né? As pessoas vão te responder merci, né? E vão também te desejar uma bonne journée. Então, é importante, é uma palavra muito usada, tá certo? E se você começou a conversa no caso, bonsoir, né? E já está à noite, você sabe que está à noite, e ainda tem um bom resto de noite ainda para a pessoa passar, então você vai desejar para ela um bonne soirée, com a mesma pronúncia aqui, olha, O mais I da soir, né? Soirée, também aqui fechou, né? Com acento agudo no E, fecha a pronúncia. Então, bonne soirée, né? Bonne soirée. Tenha uma boa noite, tenha uma boa jornada de noite, vamos dizer assim, né? Uma boa continuação até você ir dormir, né? Então tá contando ali ainda que o resto do dia tem mais algumas horas, né? Bonne soirée, né? Às vezes a pessoa ainda vai jantar, ela ainda vai passear, ela ainda vai fazer alguma coisa, então quer dizer bonne soirée, né? Aí tem também, pouco usado, mas eu coloquei aqui, o bon après-midi. Bon après-midi. E vamos falar aqui também da pronúncia, porque vocês já viram que a vogal E, quando tem o acento agudo, a pronúncia fica fechada como se fosse com chapéuzinho. É o contrário do português, o entendimento da pronúncia do português, né? Quando é agudo, a gente abre, né? Fala é. No francês, não, é I, né? E aqui, o après-midi, aqui já está aberto, olha, après. Por que ele está aberto? Porque aqui é o acento grave, que é o acento que tem o sentido oposto do agudo, né? Ele vem para trás assim, e aí sim ele vai ter o som aberto. Ele vai ficar com o som aberto. Então fica bon après-midi, après-midi, né? Então tenha uma boa tarde ou boa tarde, tá? O que significa après-midi? Após midi, meio-dia. Então, o período da tarde é justamente esse após meio-dia, né? Aqui um detalhe interessante, você que está tendo contato pela primeira vez com o francês, já percebeu aqui, olha, engoliu o S, você não vai falar après midi. O que eu falei? A grande maioria das palavras que terminam com consoante, esta consoante não é pronunciada. Tem exceções. Inclusive, já ressalto uma coisa aqui, que eu não vou ainda entrar em muito detalhe, porque ainda não, senão teria que mostrar e entrar nesse assunto, mas a próxima palavra começa com consoante também. Se aqui começasse com uma vogal, vocês vão ver, deixa aí como suspense, para daqui a pouco nós vamos falar sobre isso em outras aulas, tá certo? Aí sim vai acontecer outra coisa aqui bem interessante, mas vamos com calma, senão essa aula vai estender muito, tá certo? Mas confiem que vocês vão entender tudo certinho, vai ficar tudo explicadinho. Pode ter certeza que nesse canal aqui, essa é só a primeira aula, vocês vão ter muitos, mas muitos vídeos, muito conteúdo, que vai tudo ser explicado, tá certo? Então, bon après-midi, aqui no caso, o S não é pronunciado, sumiu. Agora, olha só, pouco usado esse boa tarde, tá? Geralmente a gente pode falar mesmo o bonjour, né? Em vez de falar bon après-midi, bonjour ou bonne journée, tá certo? Já é substituído pelo bonjour ou pelo bonne journée. Eu só coloquei aqui mesmo por colocar pouco usado o bon après-midi, tá certo? Agora vamos para o bonne nuit. Bonne nuit, esse é muito interessante porque, olhando assim, fica muito fácil, né? A gente já intui que é boa noite. Nuit, nuit é noite. Então, muito brasileiro, muita gente que está aprendendo o francês, tende a usar esse bonne nuit, ao invés de usar o bonsoir, né? Qual que é a diferença entre o bonne nuit e o bonsoir? O bonsoir
é esse cumprimento mesmo que você vai usar no dia a dia, nas ruas, no cotidiano. O bonne nuit não. O bonne nuit ele só é usado da porta da casa para dentro. Só dentro de casa, com quem você tem intimidade e só na hora que a pessoa está indo para a cama dormir. Ela já está indo para o quarto dela, ela já está indo deitar na cama dela, e aí sim é que você vai falar bonne nuit, você conhece ela, você tem intimidade com ela, você está dormindo na mesma casa que ela, no mesmo lugar que ela, então ótimo, você pode usar o bonne nuit. É no sentido apenas daquela boa noite de sono, para aquela pessoa que está indo dormir, para ter uma boa noite de sono, tá certo? Então, é bem no finalzinho da noite, é bem depois do bonsoir e só com pessoas. Você não vai usar jamais, jamais, gente, o bonne nuit nas ruas ou bonne nuit com quem você não conhece. Essa possibilidade, ela não existe, ela é zero, tá certo? Então guardem isso. O bonne nuit, apesar que fica bem bonitinho para falar boa noite, mas é só nessa ocasião. Você está indo para sua cama e a pessoa que você está desejando bonne nuit está indo para a cama dela. Tá bom? Muito bem. Agora, au revoir. Au revoir. E aqui, só voltando ainda no bonne nuit, nuit aqui também não foi pronunciado a consoante. Então, estão começando a perceber, aqui a consoante T não foi pronunciada. Não é pronunciada. Não é. Tá certo? Calma, vocês vão vendo, vocês vão assimilando isso com o tempo e vocês vão ver tudo certinho. Agora é o seguinte. Au revoir. Au revoir. Olha, o A mais U vira O. Mais uma palavra, mais uma pronúncia importante, não é? Dessa junção de vogais que se transforma num outro som. A mais U vira O. O. Então é au revoir. Revoir, né? Aqui mais uma vez o O mais I vira wa. Wa. Então fica au revoir. R pronuncia aqui no final, né? Muito importante também, já comecem a se acostumar com isso. O R sempre na garganta. Revoir. No francês você vai arranhar a garganta o tempo todo. Não existe R de igual do parabéns, paralelepípedo, né? Não existe esse R falado na ponta da língua, no céu da boca. Não. É sempre o R aqui, ó, na garganta, com o som do nossos dois R's, né? No carro, né? Carruagem, né? Então é o revoar, revoar, sempre arranhando na garganta. Não existe outra forma de pronunciar o R, tá certo? Não existe. É só essa na garganta. Au revoir, que pode ser tanto adeus como tchau, tá certo? Au revoir, tchau, adeus, tá certo? Muito bem, agora uma outra despedida que é muito usada, que é o famoso à bientôt. À bientôt. Esse EN aqui, olha, tem um som, mais um detalhe de pronúncia. E mais N, vão se acostumando, tem um som de an. E tem várias outras, depois nós vamos ver com calma, essas pronúncias que também significam an, que você vai pronunciar, na verdade, an. Então é à bientôt. À bientôt, tá certo? Nesse caso aqui, o O com o circunflexo vai pronunciar também como se fosse fechado mesmo, igual no português, aqui no O, tá certo? Então, à bientôt quer dizer até breve. Quando que você vai usar esse à bientôt? À bientôt justamente quando você sabe que você verá a pessoa em breve, tá certo? Que pode ser amanhã, que pode ser depois de amanhã, que pode ser ainda talvez até hoje, lá no final do dia, né? Mas vai passar aí algumas horas ou dias. Pode ser também daqui a uma semana. É à bientôt, né? Você sabe que você vai ver a pessoa. Você sabe que verá a pessoa e não num prazo tão longo.
você usa o à bientôt, certo? Diferentemente do que acontece com a próxima expressão, que ela é muito interessante e eu vou explicar para vocês aqui, tentar detalhar aqui. Olha só qual que é a expressão. À tout à l'heure, à tout à l'heure. E aqui vale a pena a gente dar essa pequena pausa aqui para a gente entender algumas coisas. Primeiro o seguinte, a pronúncia. Aqui no início tá tranquilo porque nós já vimos que o O mais U vira U, então é a tout, tout. Esse T fica mudo praticamente, esse E não vai ser pronunciado com mais ênfase, ele pode aparecer bem discretamente, não faz mal, ele pode aparecer, ele nem deve aparecer, mas se ele aparece é por conta do T mudo que já dá esse sonzinho no finalzinho, a tout, tout, tá? É a tout, e aí continua à l'heure, à l'heure. E aqui é interessante porque aparece aqui um apóstrofe, que a gente chama em francês, que é o apóstrofo, que é quase não, a gente não usa no português, né? E que é muito, mas muito usado no francês. Eu vou dar uma aula só sobre isso, que nós chamamos de elisão. Elisão, tá certo? Então não se preocupem. Você não precisa entender isso aqui agora. Eu nem quero explicar isso aqui. Estou com vontade, mas não vou. Porque eu quero dar uma aula só sobre isso. Tá certo? Que vale muito a pena. Então, o que eu quero explicar aqui, já que a gente está falando das pronúncias, é que o E mais U vira E. E. À tout à l'heure. Né? Vira heure. Heure. Então, essa pronúncia ela costuma ser mais chatinha também para o brasileiro, né? À tout à l'heure viram e mais U vira e. Tá vendo? Então fica à tout à l'heure, tout à l'heure. Viram essa frase todinha, ela soa quase como uma palavra só. À tout à l'heure, né? Que quer dizer até daqui a pouco. E aí você pode interpretar bem daqui a pouco mesmo. Esse à tout à l'heure é já nos próximos minutos, na próxima hora ou 2 horas, ou até no máximo ali. Quer dizer, vai ser até daqui a pouco mesmo, dentro do mesmo dia. Né? Você não vai falar um à tout à l'heure para uma pessoa que você sabe que vai ver só amanhã ou daqui a uma semana. Então, à tout à l'heure quer dizer até daqui a pouquinho, até daqui a pouco. Tá certo? E aqui uma última expressão que é o à plus tard, à plus tard. E aqui é interessante, bom, a tradução já está aqui, né? Vocês estão vendo que é até mais tarde, né? E esse plus, aqui também teremos uma aula só sobre o plus, porque neste caso nós não pronunciamos esse S aqui, porque o plus significa mais, por isso que está aqui até mais tarde. Mas, às vezes a gente pronuncia o S e às vezes a gente não pronuncia o S. Nessa expressão aqui a gente não pronuncia o S, à plus tard, tá certo? Mas não vou explicar agora também. Isso vai ser para uma outra aula especialíssima só sobre o plus, tá? Ou, se você também quiser, plus, tá certo? Plus. Em muitos momentos nós vamos pronunciar sim o S, tá certo? A mesma palavra com a mesma tradução, mais. Muito bem, nós terminamos. Então, essa foi só uma aula básica, só para dar um gostinho, né, do que será o nosso curso. E isso daqui é realmente só o início, porque o curso ele vai ter também, sobretudo, muitas aulas práticas, muitas aulas que eu vou mostrar também o francês real. Esse nome do nosso curso não é à toa, é francês real com Leandro Dias, porque é onde você vai ver o que acontece na realidade. Esses 14 anos que nós estamos aqui na França, não é? É claro que já nos trouxe uma bagagem, uma experiência de como é falado. A gente aprendeu muito o francês nas ruas. Então, é esse francês que a gente quer passar para vocês, tá certo? Mas de uma forma muito interessante, vai ter muita história, vai ter muita coisa da arte. Nós vamos misturar o francês
com um monte de coisa. Esse que é o grande diferencial desse curso. Vocês podem ter certeza que vocês vão se surpreender com todo esse conteúdo, tá certo? Além de aprender o francês, ainda vão ter uma imersão espetacular na cultura francesa. Vem comigo agora, a partir de agora, nessa jornada. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa um comentário aqui também do que você achou da aula, qual dúvida que você tem e tudo mais. Já vamos começar que a gente tem muita coisa para ver ainda. É só o começo. Um forte abraço, até a próxima aula e aviantou!